Oi, pessoal. Bom, sobre o parágrafo 5, aqui começa, e vocês seguem trabalhando nas resenhas, não se esqueçam de corrigir o termo presença e substituí-lo para entrega final. Aqui no parágrafo 5, trata-se das questões. Como é que a gente deve se aproximar do Dasein, né? Se deve ser feita uma analítica da existência, como é que nós devemos abordá-lo? Tem uma questão aqui que eu mencionei rapidamente lá no módulo 6. Como não se trata de definir uma essência do existente humano, não se trata da pergunta o que nós somos, mas sim como nós existimos. A preocupação é a da elaboração de uma fenomenologia da existência. Então, a pergunta é muito mais como do que o que. Né? E não se trata de determinar uma essência fixa, justamente porque o nosso ser é caracterizado pela abertura e pela projeção de possibilidades. Então, existe uma dinâmica inerente à existência e uma espécie de indeterminabilidade que, inclusive, define as nossas angústias existenciais, e isso parece algo inafastável. Né? Portanto, falar em termos de uma definição, de propriedades definitórias do ser humano, é almejar uma tranquilidade que nós não podemos ter, porque nós somos caracterizados por esse horizonte aberto de possibilidades. Muito bem, a questão como abordar o Dasein, ela envolve duas constatações. Primeiro, que do ponto de vista ôntico, né, nós somos o mais próximo possível de nós mesmos. Né? O Heidegger diz na página 42, do ponto de vista ôntico, nós somos o mais próximo, mas do ponto de vista ontológico, nós somos o mais distante. Como é que daria para traduzir isso? O que ele quer dizer do ponto de vista ôntico, nós somos o mais próximos? Quer dizer que nós não temos uma compreensão melhor dos outros entes do que nós temos de nós mesmos. Assim é entre dois seres humanos. Né? Nós podemos compreender o que uma outra pessoa sente, porque ela é uma outra pessoa como nós. Então, nós temos tudo para crer que ela vê, pensa, sente, experimenta a realidade mais ou menos como nós. Mas existe uma barreira intransponível e explorada poeticamente entre o eu e o outro, poética e filosoficamente. Nós nunca vamos ter a experiência que o outro tem. Nós podemos ter experiências e temos motivos para acreditar que as nossas experiências de alegria, de tristeza, de dor, etc., são similares à experiência do outro. Lembrem da discussão dos lados, aspectos e perfis, lá do Sokolovsky, que tem coisas como a percepção da cor ou dos sons, que nós jamais teremos como saber como é que o outro vê o azul, como é que ele escuta o tom da voz de alguma pessoa. E isso vale para uma infinidade de coisas, para os nossos sentimentos, etc. Mas o que importa aqui é que nós temos um conhecimento de nós mesmos muito superior ao conhecimento que nós temos das outras coisas do mundo e dos outros seres, dos outros entes, desculpem, no mundo. Não obstante, como nós nos compreendemos a partir do mundo, daqueles entes com os quais nós nos relacionamos, e essa questão eu apenas antecipei, não tem como fazer mais do que isso aqui, porque ela vai ser explorada a partir do parágrafo 12, na análise da mundanidade do mundo, mas como nós nos compreendemos a partir das coisas, a partir dos objetos, a partir de uma determinada noção de tempo, do ponto de vista ontológico, ou seja, da compreensão do nosso ser como ele realmente é, nós somos o mais distante de nós mesmos. Né? Tem um professor de filosofia, o Rubem Alves, vocês devem conhecer, que ele usa num livro dele, Filosofia da Ciência, um exemplo, que ele deve ter tirado de algum lugar, não sei, mas que diz assim, que se nós fôssemos seres aquáticos, se nós vivêssemos no mar, provavelmente a última coisa que nós descobriríamos seria a água. Né? Isso parece que ser da natureza da investigação filosófica e da investigação científica. O mais óbvio, o mais evidente, ou o que está mais perto do ponto de vista do nosso entendimento
é o que costuma estar mais distante, o que costuma ser mais difícil de ver e de compreender. E esse distanciamento ontológico, ele tem a ver com isso que eu já mencionei. Na nossa interpretação mediana, para usar a expressão que o Heidegger usa, da nossa vida fática, da nossa vida cotidiana, nós nos compreendemos a partir dos objetos com os quais nós nos relacionamos no mundo. Então, nós nos compreendemos como coisa. Lembrem mais uma vez do Descartes, da ontologia cartesiana. Tem duas coisas no mundo, res cogitans e res extensa, né? A primeira palavra latina que aparece aí é res, né? Então, nós somos coisas pensantes, né? E uma cadeira é uma coisa não pensante, mas temos em comum o fato de que somos coisas, né? Essa é uma compreensão tão naturalizada que a gente nem sequer questionava, apesar de algumas, nós podemos lembrar do imperativo categórico kantiano, né? Não tomar os outros como meio, não tratar os outros como coisas. Tem uma escritora alemã, contemporânea do Heidegger, a Simone Weil, que ela diz que na nossa relação com as coisas, nós nos tornamos coisas de coisas. Ela diz que nós acabamos sendo dominados pelos objetos com os quais nós nos relacionamos no mundo. Nós acabamos levando uma vida em função dos objetos que são configurados primeiramente para nos servir, né? E nós nos tornamos passivos nessa relação com os objetos. Bom, o que o Heidegger precisa desconstruir na analítica existencial, a fenomenologia que ele precisa desenvolver, é uma dissecação dessa nossa relação com os objetos no mundo, porque ele diz essa compreensão ontológica baseada na nossa relação com as coisas, ela é positiva como um ponto de partida do questionamento, mas ela não pode ser o fio condutor do questionamento ontológico. Portanto, é preciso haver uma desconstrução dessa relação, e é o que ele faz quando ele analisa a nossa relação com os objetos e diz que nós compreendemos os objetos como, originariamente, como entes que têm uma finalidade, que têm um para quê, que têm uma serventia. Comentei isso no módulo 6 com vocês e ainda lembrei um exemplo de vários módulos atrás do ruído do motor, né, que a gente não ouve primeiro o ruído, né? O conceito de ruído ele é um desenvolvimento posterior. A nossa percepção é de um motor fazendo barulho, da porta que está rangendo, do vento na janela. Nunca é o barulho abstrato que vem primeiro à nossa mente, mas sim um contexto de significados que diz respeito à nossa relação com o mundo e à formação do mundo que nós realizamos. Nessa análise, o Heidegger vai mostrar como a nossa compreensão originariamente dos objetos, ela se dá na base do seguinte esquema: nós compreendemos na estrutura do algo como algo. Algo como algo é uma expressão técnica dentro de Ser e Tempo. Nós compreendemos isto como algo para escrever, né? Não é primeiramente um objeto. O objeto é já uma construção conceitual e teórica sobre um instrumento para escrever. Nós compreendemos as coisas na nossa relação imediata com o mundo, originariamente, como coisas que têm uma finalidade, que têm uma serventia. No final, essa relação de finalidades, de serventia, ela vai se revelar como uma relação de cuidado. No parágrafo, só um instante. No parágrafo 39, no 6º capítulo de Ser e Tempo, vocês precisam ter um cuidado com uma tradução. Eu estou usando a palavra cuidado aqui, agora vai ficar meio engraçado, mas o título do 6º capítulo diz o seguinte: a cura como ser do ser aí. Cura, a expressão em alemão é Sorge,
tá? Com S, S-O-R-G. Zorg pode ser traduzido como preocupação ou como cuidado. E a nossa tradução aqui faz uma opção infeliz por cura. Se vocês forem ler o parágrafo 39, 40 em diante, vocês vão compreender essa opção de tradução, mas ela não é uma boa opção. O Heidegger, nos parágrafos anteriores, e ele já disse isso na introdução, o Dasein ele é compreendido como ser no mundo, né? Ser no mundo é uma expressão técnica, uma dessas construções de palavras que o Heidegger faz, e mais adiante ele diz que o ser no mundo, que nós somos, ele é essencialmente cuidado, Zorg. E aqui o texto traduz por cura. Nesse passo a passo, até o 6º capítulo, que é o final da primeira parte de Ser e Tempo, ele faz essa fenomenologia da nossa relação com os objetos no mundo e mostra que a nossa compreensão se dá na estrutura do algo como algo. Nós compreendemos os objetos como objetos que têm um para quê, que têm uma finalidade, que têm uma serventia, objeto para escrever, e assim sucessivamente, né? E a partir do parágrafo 39, ele diz que essa cadeia de relações dos objetos no mundo, que tem um para quê, a caneta para escrever no papel, para registrar ideias, para escrever livros, para passar na prova, etc., no final das contas, ela tem a ver com uma outra característica, um outro existencial definitório nosso, que é o cuidado. O ser humano se relaciona no mundo como se relaciona, porque ele está sempre preocupado com as suas próprias possibilidades, porque ele se compreende como possibilidades e ele se ocupa consigo mesmo de uma maneira, entre aspas, cuidadosa. Né? Então, no final das contas, essa fenomenologia da relação com os objetos ou com os utensílios, para usar a palavra correta, ela se mostra como uma relação em função do próprio ser, aquele próprio ser que estava em jogo lá desde o início, no parágrafo 4, que a gente corrigiu agora há pouco na videoaula anterior. Sobre essa relação de compreensão dos objetos, de algo como algo, talvez vocês conheçam, já tenham ouvido falar de um filme chamado Os Deuses Devem Estar Loucos. Nesse filme, a história se passa em algum lugar do continente africano. É uma comédia, mas tem um momento que expressa bem essa pretensão do Heidegger de explicar a nossa compreensão dos objetos no mundo como objetos que tenham para quê uma finalidade, e não inicialmente como objetos. Nesse filme, tem um aviador britânico está passando de avião em cima de uma tribo no interior da África, uma tribo que vive totalmente isolada, e ele está tomando uma Coca-Cola, e ele faz uma coisa muito comum dos ocidentais fazerem. Depois que ele toma a Coca-Cola, ele joga pela janela. Ele está no avião, e aquela garrafa desce, esse é o começo do filme, e cai na cabeça de alguém que estava andando pelo campo lá na tribo. Depois que a pessoa se recupera da pancada da garrafa de Coca-Cola, ela nunca teve contato com uma garrafa de Coca-Cola, ela pega aquele objeto e tenta compreender o que o objeto é. Mas ela não se pergunta sobre o conceito. Ela não tenta definir conceitualmente o objeto. Ela tenta descobrir qual é o para quê do objeto. Para que aquele objeto serve. Ele vai até a tribo, apresenta o objeto novo, e aí o pessoal na tribo começa a tentar entender o para quê do objeto. Logo eles começam a utilizar o objeto para diversas finalidades. Assopram para produzir som, imediatamente começam a bater para quebrar alimentos, e aí a história se desenvolve. E é uma comédia bem interessante de assistir, e esse trecho é bem longo e mostra de forma bem interessante e divertida essa fenomenologia dos utensílios que o Heidegger realiza aqui
na primeira parte de ser e tempo, a partir do parágrafo 12. Muito bem, voltando, pessoal. O que é importante a gente ressaltar ainda aqui no parágrafo 5? Bom, essa análise da nossa cotidianidade mediana, o que ele quer dizer com essa expressão cotidianidade mediana? É que nós devemos buscar fazer uma analítica do Dasein como ele é no mais das vezes encontrado. Ele usa a expressão de início e na maioria das vezes, diversos momentos. Ele diz, de início, na maioria das vezes, a gente vive desse jeito. Assim, na vida cotidiana, a maioria de nós vive de tal maneira. Comentei com vocês, né? Não são os comportamentos teóricos, os científicos, os mais comuns, os que devem ser privilegiados na analítica do existente humano. Deve ser o jeito mais comum de viver que nós devemos submeter à nossa fenomenologia. Então, nessa cotidianidade mediana, nós estamos caracterizados basicamente por essa relação com os objetos do mundo, que são relações na estrutura do algo como algo. Nós nos relacionamos com o mundo com base na utilidade dos objetos, e essa utilidade está baseada no cuidado, que é uma característica definitória da nossa existência. Mas isso não é algo consciente, ou não seria necessário fazer uma fenomenologia disso, né? Tradicionalmente, nós nos compreendemos a partir da perspectiva do presente, como se nós fôssemos simplesmente dados no mundo junto com os outros objetos. Por isso que essa compreensão pré-ontológica não pode servir de fio condutor para a interpretação que se segue. E, além disso, no parágrafo 5, o autor ainda nos apresenta o quê? A resposta provisória, claro, à questão do sentido do ser, que nós devemos buscar nessa análise preparatória do ser aí. Vai dizer, o sentido da existência que a gente encontra nessa análise da cotidianidade é o tempo, ou a temporalidade, como eu mencionei. Mas, claro, nós estamos mergulhados numa compreensão vulgar de tempo. Vulgar aqui não quer dizer nada pejorativo, vulgar quer dizer comum, né? Uma compreensão que está vulgarizada, que está popularizada, quer dizer que ela é compartilhada por todos, né? A gente usa a expressão no mundo acadêmico, a vulgarização do saber, né, do conhecimento científico. Isso não quer dizer uma decadência do saber científico, mas simplesmente a popularização, a divulgação do conhecimento. Então, o conceito vulgar de tempo, ele não é um conceito pervertido de tempo, ele é um conceito compartilhado por todo mundo, o mais comum, que é baseado na nossa compreensão do tempo a partir do presente, que é aquilo com que nós estamos mais imediatamente relacionados, né? E ele faz essa consideração teórica, procurando mostrar que desde Aristóteles nós compartilhamos uma determinada compreensão de tempo, né? Como sucessão de momentos, como sucessão de agoras infinitos, e o passado é aquilo que não é mais, né? Que já foi presente em algum momento, e no momento anterior foi futuro. É como se o tempo fosse uma linha, uma flecha projetada num sentido único, numa única direção, uma sucessão de momentos. É o mesmo tempo da física, é o mesmo tempo até a filosofia do Bergson, como ele diz aqui nos capítulos iniciais, e não uma compreensão do tempo como temporalidade, como horizonte das nossas possibilidades, em que faria sentido as afirmações que ele faz, por exemplo, a página 40 e... Só um instante. Página 48, né? Vou ler para vocês. Final da página 47, já é parágrafo 6 isso, mas cabe igual. Oitava linha da página 48. Em seu ser de fato, o ser aí é sempre como e o que ele já foi. Explicitamente ou não, o ser aí é o seu passado. Essa palavra sempre aí não tem, tá, pessoal, na tradução, vocês podem riscar.
e não apenas no sentido do passado que sempre se arrasta atrás de si, e desse modo possui como propriedade simplesmente dadas as experiências passadas, que às vezes agem e influem sobre o ser aí. Quando ele diz que nós somos o nosso passado, ele não está dizendo que as nossas experiências passadas estão colocadas aí num arquivo, né, de experiências vividas, simplesmente dadas. Né? Ele quer dizer que o passado age sobre nós de uma forma positiva, e segue. Não, o ser aí é o seu passado, está entre aspas, no modo do seu ser, o que significa, grosso modo, que ele sempre acontece a partir do seu futuro. É truncadíssimo, mas faz sentido. Em cada um dos seus modos de ser, e por conseguinte também em sua compreensão do ser, o ser aí sempre já nasceu e cresceu dentro de uma interpretação de si mesmos. Isto é, nós sempre nascemos como seres que pertencem a uma determinada tradição. Tradição significa literalmente transmissão, mas nós associamos tradição diretamente ao passado, à conservação do passado. O que significa? Que nós nascemos sempre dentro de um horizonte, de um futuro determinado pela tradição. Então, nesse sentido, o passado não é aquilo que não age mais sobre nós, aquilo que já aconteceu. Num certo sentido, sim, já aconteceu, mas o passado ele é determinante do presente, ele é determinante do futuro, né? Porque é ele que estabelece os limites do horizonte das nossas possibilidades. Do ponto de vista ôntico, vou dar um exemplo. É muito comum a gente ver na vida social a reprodução dos papéis sociais, né? A gente vê que o fulano é filho de professor e virou professor. Não é uma regra, sem exceções, mas é algo facilmente observável. A gente vê no mundo jurídico que a família de advogados, que tem um escritório desde 1900 e não sei quanto. O bisavô era advogado, o avô era advogado, o pai era advogado, o filho era advogado. Às vezes a coisa destoa, e por aí afora. E, claro, se a gente for fazer uma análise sociológica disso, a gente vê como existe uma dificuldade, em países como o Brasil, isso é absolutamente inegável, uma dificuldade no que diz respeito à mobilidade social. Né? Nós vivemos, mas isso se reproduz, isso é uma questão que a sociologia já investigou a exaustão, né? Existe uma espécie de naturalização do mundo que nós encontramos quando nós chegamos no mundo, que é uma construção social, mas a gente não vê como uma construção social, a gente vê como algo natural. Né? Por exemplo, a reprodução dos papéis sociais, a reprodução das classes sociais, e é muito difícil, principalmente em países pouco desenvolvidos do ponto de vista social, econômico, etc., a gente encontrar uma mobilidade social. Mas o que nos interessa aqui é que, do ponto de vista ontológico, ele faz essa discussão no parágrafo 5 e no parágrafo 6. Nós pertencemos à tradição da filosofia ocidental. Isso determina o horizonte da nossa compreensão e dos nossos problemas. Por isso que nós temos que lidar com essa destruição da história da ontologia. No que diz respeito ao conceito de tempo especificamente, nós, do ponto de vista tradicional, temos uma tendência a ver presente, passado e futuro dentro do esquema da física aristotélica, e não um conceito existencial de tempo como temporalidade, em que faz sentido dizer que nós existimos a partir do nosso futuro. Né? Que coisa absurda. Futuro é o que não aconteceu. Como é que nós existimos a partir do futuro? Se nós nos compreendemos como projeção de possibilidades, a estrutura da compreensão e da interpretação é uma estrutura temporal. A interpretação é uma apropriação e uma elaboração das nossas possibilidades que são projetadas na compreensão. Basicamente, a compreensão de ser é um projetar de possibilidades. Nós temos uma relação com o nosso próprio ser, já falamos sobre isso aqui. O nosso ser está em jogo nessa compreensão de ser, já falamos sobre isso aqui. E essa relação se expressa fundamentalmente como um projetar de possibilidades. Trata-se da dinâmica e da abertura da existência. Então, nós somos, por um lado, determinados pela tradição, pelo passado, que estabelece um horizonte do nosso acontecer.
né, de forma mais ou menos livre, menos do que mais, nós lidamos com uma tradição, mas ao mesmo tempo nós somos determinados pelo futuro, nós somos determinados pelos projetos de possibilidades que nós realizamos na compreensão. Então vejam que é um conceito bem diferente de tempo, um conceito bem diferente de temporalidade e de historicidade daquele da tradição. Do ponto de vista da tradição, a história é o conjunto dos fatos históricos, aquilo que já foi, né, aquilo que não está mais presente, né, mas não só está ausente, como não produz efeitos no presente. Do ponto de vista da fenomenologia e da filosofia existencial, a história não é isso. A história, ela até é isso, sob um certo ponto de vista, um conjunto de fatos históricos, mas, por outro ponto de vista, ela é justamente o que nos determina no nosso agora e no nosso projetar possibilidades. Então, vejam que é um conceito bem novo, bem diferente e que provoca um certo estranhamento, né? Muito bem. Sobre essas diferenças, esses estranhamentos, a gente ainda fala mais um pouco no nosso último módulo, pessoal. Então, até lá.